Vamos agora falar sobre as necessidades específicas das pessoas que têm deficiência auditiva. Nós estamos aí falando das pessoas que são completamente surdas, ou seja, surdos profundos, e das pessoas que têm uma deficiência auditiva média ou leve. Estamos também falando das pessoas que nasceram com a deficiência ou de pessoas que adquiriram deficiência. Então, são várias situações que têm um efeito e uma necessidade, umas demandas muito específicas. Vamos começar pensando nas pessoas que têm uma deficiência leve. Aí coloca um dispositivo para amplificar o som. Será que isso resolve? A gente vai ver que não resolve. No material da didática a gente fala que se a pessoa estiver, por exemplo, num ambiente ruidoso, o aparelho auditivo ele não tem discriminação. Ele amplifica todos os ruídos. Então a pessoa, por exemplo, numa sala de aula que tem um colega comentando alguma coisa do lado, provavelmente o comentário desse colega vai sair no ouvido dele até mais alto do que o professor está falando. Um carro que passa na rua, um cachorro latindo, tudo isso vai prejudicar. E há soluções tecnológicas, como a gente verá. Tradutor e intérprete de Libras. Libras é uma língua oficial do Brasil já há alguns anos e, teoricamente, você deveria prover, especialmente na sala de aula, um intérprete dessa língua para o português e vice-versa, de tal maneira que a pessoa que é surda pudesse, digamos, entre aspas, falar e ser ouvida, né? Do ponto de vista, claro, metafórico. Então, tradutor e intérprete de Libras funciona? Funciona. Funciona numa conversação, mas há alguns problemas sérios. Por exemplo, não tem intérprete de Libras na rua. A pessoa surda está andando lá ou não tem intérprete de Libras em quantidade suficiente. E outro problema muito sério, o intérprete de Libras, por exemplo, pode fazer uma interpretação de português. Mas se você, por exemplo, estiver numa aula de física quântica, a dificuldade de encontrar um intérprete de Libras que conheça física quântica para poder fazer a sinalização é completa. Então, intérprete de Libras é interessante, claro, mas, primeiramente, é uma coisa que não está sempre disponível e existe em quantidade pequena e a interpretação, muitas vezes, ela se torna muito difícil, especialmente quando o assunto não é um assunto de português corrente. Outra situação, português. Por que a pessoa surda não aprende português? Bom, se ela nasceu escutando e depois ficou surda, provavelmente até ela vai aprender português sem grande dificuldade. Ela não tem uma noção muito grande, eventualmente, de uma outra palavra, mas existem técnicas para ela desenvolver isso. Mas se a pessoa nasceu surda mesmo, aí o problema é muito mais sério. Porque o português é uma língua que é baseada no som. E se a pessoa não tem acesso ao som, para ela vai ser dificílimo. Há uma estimativa que, por exemplo, a pessoa possa aprender a ler os lábios, né? Mas essa estimativa é que demora muitos anos para a pessoa aprender isso, e mesmo depois de aprender, a média das pessoas não consegue, através da da leitura labial, entender mais do que 40%, 50% da fala. É pouco. O resto vai tudo na intuição. Então, texto impresso em português. Poderia ser o texto impresso? Poderia. A questão aí é um pouco mais fácil, porque o texto impresso ele não leva em consideração o mecanismo da audição, mas mesmo assim tem uma decoreba imensa associada, porque a pessoa que escuta, ela vai olhar para a palavra e vai associar, através do som das letrinhas, aquilo que está sendo falado. O surdo não, ele tem que decorar centenas, milhares de palavras. Tá? Claro que tem palavras que são parecidas, etc., tem a mesma raiz, mas, de qualquer maneira, aprender português para um surdo é difícil. Tá? Por outro lado, também é o seguinte, se a pessoa sabe português, a relação dela com o mundo das pessoas que escutam vai ser muito mais facilitada. Pelo menos eu escrevo aqui, entrego para um surdo, o surdo consegue entender o que eu escrevi. E ele escreve lá e me entrega e eu vou conseguir entender o que ele falou, se ele souber português. Então, português é uma coisa conveniente, porque a pessoa surda, através, pelo menos, do entendimento do português escrito, ela vai conseguir se relacionar muito melhor.
Então é isso. Leitura labial é desejável, mas é um método bastante limitado e a gente tem que ter um pouco de crítica com relação a isso. É bom botar a pessoa surda para falar, aprender a vocalizar? É interessante, mas é difícil. Por quê? Porque o processo de ensinar a pessoa surda a vocalizar é um processo extremamente demorado. Muito demorado. São muitos anos de esforço e, em geral, o resultado vai ser sempre um resultado precário. Então, basicamente é isso. O assunto surdez é um assunto que tem hoje uma quantidade mais ou menos razoável de tecnologia para amplificação e tecnologia também de implante coclear, que é uma outra coisa que nós vamos ver no nosso material, que pode ser interessante em muitas situações. Mas há muita gente que considera que a pessoa é surda e que não deveria se submeter a uma operação para implantar um implante coclear, porque seria uma violência e você está tornando um ser híbrido. Bom, há discussões, a gente até já falou isso em capítulos anteriores, mas de qualquer maneira a gente vai reforçar essa questão do uso ou não do implante coclear, que tem muito a ver com a comunidade surda, que é um conceito filosófico bastante relevante.